mulheres! Sejam bem-vindas ao primeiro episódio da segunda temporada do programa Entre Elas. E temos nessa temporada muitas novidades no programa, como vocês puderam perceber. E uma delas é a mudança do dia do nosso programa. Agora será na terceira quarta-feira de cada mês e o horário também mudou. É às 20 horas. Encontramos você lá. Além disso, temos um quadro novo no programa. A doutora Gabriela Kuzman terá um quadro fixo, exclusivo para falar sobre saúde no nosso programa. E você que tem interesse e gostaria de saber mais sobre saúde, entre nas nossas redes sociais e deixe lá a sua pergunta para que nós possamos estar respondendo e interagindo com vocês, mulheres. Agora, vamos dar início ao nosso programa de hoje com um quadro de entrevistas. É com você, Cris. Graça e paz, amadas. Nós estamos aqui no primeiro episódio da segunda temporada do programa Entre Elas. E nós temos uma participante muito especial, que é a doutora Gabriela Kuzman. Daqui a pouquinho ela vai se apresentar para vocês. E desde já eu quero te convidar a compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, no seu grupo de amigas e com todas as mulheres que você conhece e que acha que esse programa vai ser abençoador. Doutora Gabriela, você poderia se apresentar para as nossas mulheres? Olá, mulheres! Então, eu sou Gabriela Kuzman, sou esposa do Tiago Kuzman, sou médica pediatra e também intensivista pediátrica. E é para mim um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Nós que estamos felizes. E para começar essa entrevista, nós queremos então fazer a primeira pergunta. Vamos lá? Doutora, como uma mulher pode se preparar em relação a hábitos saudáveis e estilo de vida para a gravidez? Então, vieram várias perguntas, né, Cris, de gravidez e de como se preparar para a gravidez. E por que isso interessa para mim, que sou pediatra? A gente tem um conceito hoje que é dos primeiros 1000 dias. Então, o que é isso? A partir do momento da concepção, então a partir do momento onde o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, esse começa uma janela de ouro, que são chamados os primeiros 1000 dias da criança. Então são os dias vividos dentro do útero e os 2 primeiros anos de vida da criança fora do útero. E esse período é um período crucial para que a gente possa promover a saúde dessa criança. É um período onde há formação de muitas estruturas numa velocidade muito grande. Então, as ações que a gente pode fazer nesse período, eles vão influenciar a vida da criança. Então, por isso que é tão importante. E por isso que a gente também, eu, pediatra, me interesso pela gestação e por essa preparação. Então, gostei dessa pergunta. E a gente pode começar dizendo, né, que para se preparar para uma gestação, a gente tem que primeiro, tomar as suplementações específicas, né, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, e, além disso, começar a promover esse estilo de vida saudável, né, então, com uma alimentação adequada, com atividades físicas, porque tudo isso vai estar gerando uma programação metabólica no seu bebê, que vai estar dentro do útero, e isso vai se refletir também para a vida dele. Outras ações que influenciam nesses 1000 dias são as ações de um pré-natal adequado, de prevenção de infecções, enfim, de todo o cuidado da gestante. E também o conceito que a gente tem de prevenir as toxinas ambientais que podem estar intoxicando esse bebê desde dentro do seu útero. Então, são substâncias que são originárias da indústria e que são estranhas ao nosso corpo, mas que elas podem agir como hormônios do nosso corpo, ou seja, elas ter essa capacidade de enganar os receptores dos hormônios e fingir que são eles. Então, o que isso pode acontecer na gravidez? Elas podem agir de acordo com alguns tipos de hormônio e alterar o desenvolvimento sexual dos bebês, trazendo alterações na genitália dos meninos, ou, por exemplo, aumentando o risco de endometriose nas meninas. E isso também já nos casais que estão tentando, né? Esses contaminantes, eles podem alterar a qualidade do sêmen do homem, podem aumentar as taxas de infertilidade, piorar os casos de endometriose nas mulheres que são acometidas, enfim. E aonde que eles estão?
São em vários lugares, né? Mas os principais são relacionados ao plástico, aos componentes, às substâncias necessárias à produção do plástico que ele solta quando está em contato com o alimento, com a água, com bebidas. Então, sempre que possível, né, priorizar recipientes de vidro ou de cerâmica, né, que são mais seguros, não esquentar de jeito nenhum comidas ou congelar em potes de plástico, se possível substituir a garrafinha de água também em vez de plástico por uma de vidro. E temos muitas outras, se a gente ficar falando que vai um bom tempo, mas também os metais pesados, né, reduzir contaminação por alumínio, né, então priorizar panelas seguras, panelas de alumínio não são recomendadas. Além disso, cosméticos, ter muito cuidado. Tem vários cosméticos com substâncias que são bem questionáveis, que são também possíveis disruptores endócrinos, que é o nome chique para isso que a gente está falando. Enfim, esse assunto vai longe, mas se vocês se interessarem, daí a gente conversa outro dia sobre isso. A doutora Gabriela já deu uma pequena introdução sobre a nossa próxima pergunta, que são sobre os suplementos e as vitaminas. Muitas mulheres têm o hábito de, antes da gravidez, tomar o ácido fólico, por exemplo, sem consultar um médico. Isso é saudável? As mulheres podem tomar suplementos e vitaminas sem consultar o médico? Então, que bom que você citou, Cris. O ácido fólico ele é super importante. Então, isso ele é um dos exemplos do porquê que a gente tem que estar preocupado antes da concepção. Porque uma mulher com deficiência de ácido fólico, ela vai ter maior risco de gerar um bebê com defeitos do tubo neural. O que é isso? Então, vai ter maior risco de ter mielomeningocele, alterações de espinha bífida, que são alguns tipos de doenças que estão relacionadas à deficiência de ácido fólico. Então, é importante a mulher se preparar antes da gestação, para que ela esteja com um bom estoque de ácido fólico no momento em que ela conceber. Por quê? Porque é bem no comecinho da gestação em que é gerado essas estruturas. Mas as doses devem ser as preconizadas, então sempre tem que passar por uma avaliação. Até porque o ácido fólico é a profilaxia universal, todo mundo tem que tomar. Mas cada uma tem que ser avaliada individualmente. Por exemplo, avaliar sua vitamina D, se está em níveis adequados ou não, se existe indicação de suplementar, avaliar se falta ferro, né, se você tem alguma anemia e precisaria suplementar ferro, assim como outros nutrientes também. Tudo isso que pode, de alguma forma, atrapalhar a concepção ou a gestação. Muito bem, nós falamos então sobre o pré-parto, a preparação da mulher tanto para a gravidez quanto durante o período da gestação. E falando do parto, existe uma preferência, existe a possibilidade da mulher optar pela cesárea ou pelo parto normal e ser algo mais saudável ou algo mais indicado? Então, esse é um assunto muito legal também, porque a gente tem aqui no Brasil uma cultura muito, muito cesarista, né? Então, para muitas mulheres, é apresentado como se tanto faz eu escolher parto normal ou cesárea, eu que escolho, eu marco a data, né, tanto faz. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Então, a cesárea é algo maravilhoso que foi inventado, salva a vida de muitas mães e de muitos bebês, mas ela tem suas indicações. Né? O parto normal, ele não pode ser comparado à cesárea como se eles fossem os dois a mesma coisa. O parto normal, cientificamente, tem muitos benefícios em relação à cesárea. Então, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, para começar também a falar disso, de promoção de saúde, só para ter uma ideia de um pontinho a favor do parto normal, que eu vou falar, é a formação do microbioma. O que é esse microbioma? São um conjunto de bactérias e outros micro-organismos que moram no nosso corpo e eles têm várias funções no nosso corpo. Eles moram no nosso intestino, microbioma intestinal, que é o mais falado. Eles moram no nosso intestino e eles exercem várias funções em relação à produção de neurotransmissores. O que é isso? São, né, as moléculazinhas que auxiliam nas sinapses, nas ligações cerebrais. Então, produz, né, esses neurotransmissores de alegria, por exemplo. Isso de uma forma bem simplificada. Eles têm função imunológica, então eles fazem parte da nossa imunidade também, entre outras funções. E o primeiro contato do bebê com o microbioma é na hora do parto. Então, um bebê nascer de parto normal
em uma mãe que cuidou da sua gestação, está com microbioma saudável, é uma coisa maravilhosa. Você já começa formando uma população que vai morar com o bebê para sempre de hospedeiros saudáveis. E a cesárea não, né? O bebê vai estar nascendo de maneira estéril e sendo exposto à flora hospitalar. Então, isso é só um pequeno detalhe de uma coisa que é tão importante. Mas, claro, não é assim, meu Deus, né? Nasci de cesárea, agora é a morte, né? Não tenho bom microbioma. Não, né? Existem várias outras coisas que influenciam isso. Isso também é um assunto super extenso que não vai dar pra gente falar por aqui, mas é só para dar uma pincelada, para dar mais curiosidade em você. Mas, e assim, o que eu acho que é legal dar o recado de entender que o parto normal ele é superior, mas a cesárea tem suas indicações, né? Suas indicações específicas. Só não dá para dizer que um é igual ao outro, que tanto faz escolher. E quando tem indicação de cesárea também, ela salva vidas. Em relação agora ao bebê, muitas mães têm dúvidas em relação à água, ao chazinho, até porque recebem muitos conselhos das pessoas mais idosas. É saudável introduzir a água ou o próprio chá? Uhum. Então, Cris, isso é mais um ponto nisso que a gente está falando. Então, a gente veio, né, desde pré-concepção, durante a gestação, a via de parto, e agora a gente tem mais uma oportunidade de fazer uma promoção de saúde para o nosso bebê, para a vida toda dele. Então, hoje a gente prioriza esse contato do bebê com o leite materno já na primeira hora de vida. Então, o bebê mamar já na sala de parto, né? A não ser que exista alguma contraindicação e o bebê precise ser atendido. Mas, se não, a gente já está estimulando, além do contato que ele teve com o microbioma ao nascer, ele está tendo contato com um monte de substâncias saudáveis, um bifidobacteriums que só o leite materno tem, que nenhuma fórmula infantil, que ninguém no mundo conseguiu inventar algo tão maravilhoso quanto o leite materno, porque foi Deus que inventou o leite materno, né? Por isso que é tão perfeito. E o leite materno, ele é tão perfeito que ele não precisa de mais nada, ele não precisa de água, não precisa de chá. Até os 6 meses, ele é a única coisa que o bebê precisa. Além de dar proteínas, de dar gorduras, de dar esses bifidobacteriums, ele também passa as imunoglobulinas da mãe. O que é isso? Células de defesa. Então, a mãe produzindo células de defesa contra determinados micro-organismos, ela consegue passar essa proteção para o bebê. Então, é uma coisa muito louca, muito incrível, que só Deus mesmo pode ter criado e que, além de tudo, é de graça, né? Se a gente colocar, né, na ponta do lápis, a fórmula infantil hoje tem um custo super elevado. Mas, para ter uma amamentação bem sucedida, você tem que se preparar, porque a gente sabe que não é fácil. Apesar de ser de graça, não é fácil. Então, você precisa ter esse suporte, né? Tá com um bom acompanhamento. Então, nisso a gente indica também a consulta com o pediatra antes do nascimento do bebê, para a gente já discutir essas coisas, para já te deixar preparada para esse momento, para a amamentação, porque a gente sabe que o benefício para o bebê vai ser muito grande. Então, recadinho, até os 6 meses, nada de água, nada de chá, só leite materno, se não for possível leite materno, fórmula infantil e só ela, mais nada. Depois dos 6 meses que a gente vai começar a introdução. Muito bem, já que você falou então na introdução alimentar, quais alimentos podem ser usados para esse processo a partir dos 6 meses? Então, essa também é uma parte muito legal. Eu vou trazer agora um terceiro conceito aqui pra gente. A gente falou um pouquinho, né, de algumas coisas meio malucas. Então, a gente falou de xenobióticos, né, de disruptores endócrinos, falamos de microbioma, e agora eu vou trazer o conceito da epigenética. O que é isso? Epigenética. Então, antigamente acreditava-se que a gente nascia, né? Eu nasci com o DNA da minha mãe e com o DNA do meu pai, e isso vai ser taxativo sobre a minha vida, vai dizer o que eu vou ter de doenças ou não durante a vida inteira. E hoje a gente sabe que não é assim. A gente tem o nosso código genético, mas através da epigenética alguns genes são ligados e outros são desligados. E como que essa influência se dá? Então, se dá com fatores externos. Então, o ambiente consegue alterar o ligamento ou desligamento de determinados genes. Então, a gente está falando aqui numa criança que, né, a gente já está fazendo várias coisas de ambiente saudável para ele crescer. E além disso, agora a gente vai começar a introdução alimentar. Então, por que é um momento tão crucial? A gente sabe que, pela epigenética, uma introdução alimentar inadequada
faz aumentar o risco de obesidade no futuro. Então, imagina, se agora você dando a primeira papa de comida para o teu bebê, você pode estar prevenindo a obesidade no futuro. Não, é muito, muito, muito especial e muito maravilhoso. Porque você vai estar educando o paladar dele, você vai estar promovendo exposição a alimentos diferentes, a nutrientes, a minerais, a texturas, a sabores. Então, realmente é um investimento a hora da introdução alimentar. E você tem que realmente entender toda essa importância para que possa fazer com tudo que precisa para fazer da melhor forma. Como é que faz? Isso é todo um processo, né? Assim, não vou explicar toda a introdução alimentar porque é muita coisa. Mas a gente vai começar com as frutas, com todos os tipos de frutas, para justamente a criança ir aprendendo o gosto de cada uma. E também com um prato com todos os grupos alimentares. A gente quer que ela conheça o sabor de cada grupo alimentar e cada grupo alimentar tem os seus nutrientes específicos para o que a criança está precisando. O que a gente não vai usar na introdução alimentar? A gente não vai usar nada de açúcar, nada de doce, nada de industrializados, nada de sal, nada de temperos prontos, que são coisas que também a gente deveria levar para a dieta depois, né? Isso tudo vai fazer parte dessa programação metabólica que eu estou fazendo para essa criança. Além disso, além da alimentação, a gente sabe que o que influencia também a epigenética é o ambiente onde essa criança cresce. Então, um ambiente de amor, de carinho, de cuidado, ele influencia positivamente em quais genes serão ativados e desativados. Uma criança que está convivendo e vivendo e crescendo num ambiente de violência, de, tortura, enfim, dessas violência psicológica ou física, ela vai também ter essa influência negativa que vai influenciar todo o resto da sua vida. Nós poderíamos ficar aqui horas ou a noite inteira ouvindo a doutora Gabriela. Eu, por exemplo, acredito que nós façamos a segunda parte dessa entrevista, porque eu gostaria muito que na próxima vez ela falasse, por exemplo, sobre as telas. As TVs, os celulares, é verdade. Porque agora os brinquedos foram substituídos pelas telas. Né, e daí doutora? Isso também vai entrar em todos esses 1000 dias, nas conexões neuronais que vão ser formadas, nas sinapses, no desenvolvimento do cérebro. Então é mais um monte de loucura que a gente pode ficar falando um monte de tempo. A gente vai deixar então para uma parte 2 do nosso programa. E eu quero que agora a doutora Gabriela se despeça de vocês e ela vai falar um pouquinho sobre esse material riquíssimo que ela tem nas redes sociais. Então, eu gosto também, falo bastante sobre isso, sobre promoção de saúde, então, se você quiser um pouquinho mais, pode me seguir lá no Insta. O pessoal do Na Real fica rindo, porque a gente ficou falando isso no Na Real Mais 18, mas me segue no Insta, que é a doutora Gabriela Kuzma. Mas, enfim, é um prazer e eu desejo que eu possa ter, assim, atiçado pelo menos um pouquinho do teu gosto para se interessar mais por um estilo de vida saudável. Não só porque alguém está mandando, mas porque você está entendendo qual é o impacto que isso vai ter na tua vida e na vida dos teus filhos. Nós queremos, então, agradecer a doutora Gabriela e eu já quero te contar uma novidade, que a partir do próximo programa, a doutora ganhará um quadro especial aqui para falar um pouquinho sobre saúde. Então, a partir do próximo programa, a doutora Gabriela ela sempre vai trazer ali uns minutinhos do todo o conhecimento que ela tem, a gente vai ficar sabendo um pouquinho. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem deixar aí abaixo do nosso vídeo, já deixa também o seu like, já deixa o seu comentário, ou nos procure nas nossas redes sociais. Até mais. Grande abraço. Nós realmente poderíamos ficar aqui muito mais tempo ouvindo a doutora Gabriela Kuzma. Entrevista interessante, né? Mulheres, como vocês puderam perceber, nós temos muitas novidades por aí e muitas coisas boas chegando. E falando em coisas boas, nós fizemos uma parceria com o Café Blooms e teremos um super sorteio para o Dia das Mães. Acompanhe! Nós estamos preparando novidades exclusivamente para vocês. O que vocês acham de termos um quadro específico onde leva você e uma amiga, ou você e o seu esposo, para um jantar ou para um café? Interessante, né? Aguardem! E hoje, quem traz a palavra em intercessão é a nossa pastora Arlene Kuzman. Seja abençoada com essa palavra.
mulheres. Que alegria, que prazer estar fazendo parte deste programa Entre Elas. Eu gostaria de agradecer a Alessandra e a Cristiane pelo convite e que o Senhor continue abençoando a vida de vocês para que, através desse programa, vocês consigam atingir a muitos corações, consigam edificar e, através da palavra do Senhor, transformar muitas vidas. Eu quero hoje falar especialmente para as mulheres que estão ansiosas, estão sofrendo, estão angustiadas, estão inseguras, estão com medo, em função desses dias que nós estamos vivendo, esses dias tão conturbados, né? A palavra que o Senhor colocou no meu coração é dirigida a você. Então, há mulheres que têm dito, socorro, né? Será que tem socorro para mim? Da onde vai vir o meu socorro? E eu quero dizer para você que tem socorro para você. E o teu socorro vem do alto. O teu socorro vem de Jesus, vem de Deus, né? Tem um salmista que certa vez ele orou assim. Ele sentiu isso também e ele orou assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo conclui: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Né? Então o teu socorro vem do alto. Né? E a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor, eles não estão tampados para que ele não possa nos ouvir. E nem as suas mãos estão encolhidas para que ele não possa te estender. Né? O Senhor ouve o teu clamor. Tem mulheres que estão perguntando, será que no meio de tudo isso tem um caminho seguro para se caminhar, para trilhar? E se tem esse caminho, como é que eu vou encontrar esse caminho? Né? Eu quero dizer para você que tem um caminho seguro para você trilhar. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é esse caminho seguro. Quando você começa a aprender a palavra do Senhor e a praticar a palavra do Senhor, você começa a trilhar esse caminho seguro. Certa vez, Jesus fez uma comparação entre dois tipos de pessoas. E ele diz assim, que o homem que ouve a palavra do Senhor e coloca em prática, ele é comparado a um homem prudente, a um homem sábio, a um homem sensato. Né? E ele constrói a sua casa sobre a rocha. E em vindo as chuvas, as tempestades, os ventos, e dão contra esta casa, ela não se abala, porque ela foi construída sobre a rocha. Em contrapartida, o homem que ouve a palavra do Senhor e não coloca em prática, ele é comparado a um homem imprudente, sem sabedoria, insensato, que constrói a sua casa sobre a areia. E quando vem as chuvas, os ventos, a tempestade, as águas dão contra aquela casa, essa casa cai. E a Bíblia diz que é grande a sua ruína. Né? Então, o que nós podemos observar aí? De que a tempestade veio para os dois tipos de pessoa. Para aquele que ouve a palavra e não coloca em prática, né? E aquele que ouve a palavra e pratica a palavra. A tempestade veio para os dois, mas a diferença está em que aquele que ouve e pratica a palavra de Deus não se abala. Aquela casa não caiu, aquela casa ficou firme. Né? Então a vida dessa pessoa, que ela é construída sobre as promessas do Senhor, sobre a palavra de Deus, né? Essa pessoa não é abalada. Mesmo diante das tribulações que aparecem, mesmo diante das lutas, das provações, a vida dessa pessoa não é abalada. Amém? Eu quero te incentivar, mulher, a não caminhar mais sozinha. Convida Jesus para entrar no seu coração, para entrar na sua vida, para caminhar com você.
Eu garanto a você que esse dia vai ficar marcado na sua vida, como antes de Cristo e depois de Cristo. É uma coisa que eu fiz há muito tempo. Eu o convidei para entrar na minha vida e eu nunca me arrependi. Eu garanto a você que você nunca vai se arrepender. Andar com Cristo é maravilhoso. Ele tem um convite tão doce para fazer para você hoje, tão doce. Ele é como que irrecusável. Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve e o meu fardo que é suave. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha que coisa maravilhosa, né? Você observa aí dois níveis, ou dois degraus. No primeiro degrau, ou no primeiro nível, você vindo a Jesus, você já vai encontrar alívio, né? Mas você pode subir um degrau, você pode subir de nível, quando você começa a aprender e a obedecer, né? E a caminhar sob as promessas de Deus, você vai achar descanso para a sua alma. Isso é demais, isso é maravilhoso. Então eu estou te convidando para conhecer Jesus, para se render a Ele, para levar essa vida, né, com Ele do seu lado, com o Espírito Santo te guiando todos os dias. Amém? Então eu gostaria de fazer uma oração por você e pela sua família, pela sua casa. Aonde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, nós vamos estar orando agora. Amém? Senhor, eu quero orar por cada uma dessas mulheres que estão me ouvindo neste momento, essas mulheres que estão te convidando, Senhor, para que tu entres no coração delas. Entra, Jesus, faz morada, Senhor, caminha com elas, Senhor, que o teu Espírito possa guiá-las todos os dias, cada passo, Senhor. Envolve essas mulheres na tua doce graça, Senhor, e também que a família delas, Pai, seja guardada, que todos sejam guardados da violência, das doenças, Senhor, das ameaças, Senhor, que todos sejam guardados pelo poder do Teu nome. Se houver, Senhor, na casa de algumas dessas mulheres, alguém que está enfermo, que está acamado, Senhor, seja por uma doença leve ou uma doença grave, não importa, eu quero declarar no Teu nome a Tua cura sobre essas pessoas. Se alguém estiver no hospital, Senhor, que seja curado neste momento. Eu envio uma palavra de cura em nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome, nos céus e na terra. Oh, seja curado agora, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridas. Que o Senhor te abençoe e até qualquer dia. Amém? O Senhor abençoe. Mulheres, espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio do nosso programa. Fiquem atentas no nosso Instagram. Estamos preparando um conteúdo bem especial para vocês nas nossas redes sociais. Deixem aqui o seu like, os seus comentários e, principalmente, compartilhe esse link com suas amigas. Agradecemos a participação de vocês. Tenham um mês abençoado e até o próximo episódio.